Olá a todos, meu nome é Estefânia Montes Henriques e eu sou professora do curso de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, e hoje eu gravo para vocês um vídeo falando um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa. Esse vídeo ele faz parte de uma iniciativa maior dos professores do curso de Letras, que se chama Conversando na Pandemia e tem o objetivo de promover uma aproximação entre nós docentes e a comunidade acadêmica nesse momento tão complicado pelo qual nós estamos passando. Bom, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu doutorado, cujo título é Os Manuscritos de Ferdinand de Saussure sobre as lendas germânicas, uma relação entre a fala e a história. Mas antes é interessante que eu fale que nem sempre foi esse o meu tema. Tá? Eu entrei no doutorado com o objetivo de trabalhar com os manuscritos sobre as lendas germânicas. Entretanto, eu tinha o objetivo de estabelecer relações entre esse material e o curso de Linguística Geral, principalmente considerando os conceitos de arbitrariedade, teoria do valor, mutabilidade e imutabilidade do signo e identidade. Mas os manuscritos sobre as lendas, eles me levaram a outros caminhos, que se cruzaram com esses conceitos, mas que ainda assim me levaram para outros lugares. Esses outros caminhos foram a fala e a história, né? Aspectos que, juntamente com o sujeito e a referência, foram considerados como exclusões saussurianas, né? Tanto a fala quanto a história, elas chegaram até mim por meio da leitura que eu fiz dos manuscritos. Isso por dois motivos. Primeiro, porque Saussure tem, de fato, um interesse histórico em sua análise sobre as lendas, na medida em que ele objetiva recuperar dados históricos nessas narrativas para preencher as lacunas da história do povo burgúndio. Tá? E, em segundo lugar, que a lenda dos Nibelungos teria como origem acontecimentos ocorridos em 437, por volta de 437, e teria sido transmitida oralmente por quase 7 séculos, para só em 1200 ter a sua primeira versão escrita. Disso decorre que a minha hipótese, depois de ter percebido que o meu objetivo tinha mudado, que era, na verdade, buscar as elaborações sobre a fala e a história, né, nos manuscritos sobre as lendas, a minha hipótese nesse contexto, ela consistiu em afirmar que as investigações sobre as lendas germânicas, elas se dirigem para as elaborações saussurianas presentes na linguística, em virtude de suas especificidades, o interesse histórico de Saussure e a natureza oral das lendas, elas podem contribuir ou complementar os conceitos de fala e de história presentes, por exemplo, no curso de Linguística Geral. E aí, no desenvolvimento da pesquisa, eu me deparei com algumas questões relacionadas a esse material, que são os manuscritos sobre as lendas germânicas. A primeira se refere à natureza desse estudo e de que maneira ele relaciona Saussure ao século XIX. Né? A segunda, por sua vez, diz respeito ao seu estatuto, então ao estatuto dos estudos sobre as lendas em relação às pesquisas saussurianas no âmbito da linguística. E a terceira questão foi sobre essa potencial contribuição que a mitografia saussuriana possui no desenvolvimento das noções de fala e de história, que foram consideradas como excluídas da teoria de Saussure, né? A chamada tese das exclusões saussurianas afirma que Saussure teria excluído da linguística a fala, a história, o sujeito e a referência. E aí, o que eu busco é justamente mostrar que essas noções estão presentes tanto na linguística quanto nas lendas germânicas e que esse último material ele pode contribuir para a elucidação desses conceitos, né, no arcabouço saussuriano considerado como um todo. Bom, eu estou aqui falando dos manuscritos sobre as lendas, mas eu não falei nada sobre os aspectos formais desse material, né? Esse material ele é composto por mais ou menos 816 folhas escritas, divididas em 8 cadernos. Eu tenho um arquivo na Biblioteca de Genebra, nós temos um arquivo na Biblioteca de Genebra,
de número 3958, que ele possui 8 cadernos, 383 folhas escritas. Há outro arquivo, que é o 3959, são 9 cadernos e 4 envelopes com folhas avulsas, totalizando 431 folhas escritas. E há ainda um caderno que pertence ao arquivo dos anagramas, que possui duas folhas que versam sobre os Nibelungos, que é a lenda que de longe Saussure mais trabalha e é a lenda que possui relação com o povo burgúndio, né? Esses manuscritos eles foram doados pela família de Saussure a partir da década de 50, foram catalogados e desde então estão arquivados na Biblioteca de Genebra, né? Há projetos de disponibilização desse material, mas por enquanto a gente tem acesso entrando em contato com a Biblioteca de Genebra, comprando esses manuscritos e recebendo o facsímile deles por e-mail mesmo, né? Bom, ok. E aí, esses manuscritos que foram doados, né, a partir da década de 50 para a Biblioteca de Genebra, eles foram alvo de várias considerações no século XX, principalmente na década de 70, que a gente tem um debate muito evidente sobre o estatuto dessas pesquisas em relação à linguística geral. Há, por exemplo, um colóquio que aconteceu em 1974, chamado Os Dois Saussures, em que se falava de um Saussure diurno e um Saussure noturno, como se fossem duas coisas diferentes. Então, o Saussure diurno seria aquele que é metódico, ele é professor, ele trabalha na universidade, ele é científico, ele tem preocupações científicas e etc. E o Saussure noturno seria aquele que se dedica às lendas germânicas e aos anagramas, que são temas que não teriam tanta relevância assim para a linguística, né? Ainda nessa época surgiram outras divisões, além do Saussure diurno e do Saussure noturno, né? Há, por exemplo, um Saussure comparatista e um Saussure generalista. Então, um Saussure comparatista por causa do memoir, que é o equivalente a uma dissertação de mestrado, mais ou menos, e que o Saussure publica em 1879, e um Saussure generalista, que é o do curso de Linguística Geral, né? Há ainda 4 Saussures, então há autores que falam que há um Saussure comparatista, um Saussure generalista, um Saussure dos anagramas e um Saussure das lendas, né? São várias as cisões e interpretações que se fizeram acerca dessa quantidade de elaborações de Saussure, de domínios aos quais ele se dedicou, né? E essas cisões elas reverberaram nas interpretações dadas à pesquisa lendária, levantando um debate acerca do Estatuto das Lendas. Elas pertencem a algo como a semiologia, por exemplo, que é a ciência geral dos signos, tal como exposta por Saussure no curso de Linguística Geral, ou elas seriam uma loucura de Saussure? Elas seriam algo que não é digno de análise, né? E não tem caráter científico. Bom, dentre os estudiosos que se detiveram nessa questão, eu trabalhei com os seguintes: Darko Silva Vale, Rudolf Engler e Aldo Prosdocini, que fazem parte desse debate da década de 70, que se estende até a década de 80, né? Há ainda outras discussões mais extensas e mais densas a partir da década de 90, mas já sem considerar essas cisões. As divisões de Saussure, elas estão bem colocadas na década de 70 no que se refere ao Estatuto das Lendas, né? Mas, enfim, ao me deparar com todas essas questões, né, eu vi a necessidade de percorrer 2 caminhos. O primeiro concernia o domínio ao qual os manuscritos sobre as lendas germânicas pertencem, né? Ele é um domínio que, inicialmente, ele parece dissociado da linguística, o que poderia justificar essas cisões entre Saussure noturno e Saussure diurno, na medida em que trata da transmissão da história e dos mitos pela literatura oral através dos séculos. E aí é por isso que, primeiro, eu realizo um percurso teórico
pelos estudos comparatistas do século XIX, tendo como objetivo entender o contexto intelectual no qual Saussure estava inserido, né, para poder justificar o interesse dele pelas lendas germânicas. Então, eu faço todo um percurso histórico passando pela descoberta do sânscrito, descoberta entre aspas do sânscrito pelo William Jones, né, que é no final do século XVIII, mas tem repercussão no século XIX na gramática comparada. Depois eu passo por Franz Bopp, Schlegel, Green, vários autores do século XIX que eram comparatistas e também se dedicaram a um estudo mitográfico, né? E eu acabo focando a minha análise em 3 autores, que são Max Miller, que era um sanscritista alemão, que desenvolveu trabalhos na mitografia comparada e é inclusive citado por Saussure no curso de Linguística Geral. Adolphe Pictet, que era vizinho de Saussure, foi considerado como fundador de uma disciplina chamada Paleontologia Linguística e foi inclusive o primeiro leitor de um ensaio que Saussure produz aos 17 anos, chamado Ensaio para Reduzir as Palavras do Grego, do Latim e do Alemão a um Pequeno Número de Raízes. E, além disso, eu trabalho também com Breal, que é o fundador da semântica, mas antes de fundar a semântica, com a publicação do Ensaio de Semântica em 1897, ele desenvolve uma série de trabalhos sobre mitologia. Tá? Bom, e aí esse percurso que eu realizo está relacionado à primeira questão que eu coloquei para vocês, que é qual a natureza desses estudos sobre as lendas germânicas, né? E nesse sentido, eu percebo que as análises mitográficas, elas têm uma estreita relação com a gramática comparada e com a utilização dos estudos das línguas como complementares a outras ciências, como a história, a paleontologia, a antropologia, etc. E até mesmo a ciência das religiões, né? As ciências das religiões. Além disso, como se tratava de um domínio que eu não tinha muita familiaridade, esse percurso histórico pelo século XIX ele foi essencial para eu entender o contexto em que os manuscritos sobre as lendas germânicas estavam inseridos, né? Depois de fazer isso, eu vi a necessidade de me deter nas elaborações de Saussure no âmbito da linguística. Então, antes de ir para os manuscritos sobre as lendas, eu me detive nos manuscritos de linguística do final do século XIX e do início do século XX, né? Por quê? Porque eu queria aprender a relação de Saussure com os estudos comparatistas do século XIX, percebendo os deslocamentos teóricos que ele efetua antes mesmo dos cursos de linguística geral. Tá? E aí os materiais que eu trabalhei nesse estágio foram as 3 primeiras conferências à Universidade de Genebra, que é um conjunto de manuscritos datados de 1891, as anotações da anti-historicidade da linguagem e sobre os nomes mitológicos, ambas pertencentes a um caderno chamado Notas para um Artigo sobre Whitney, datado de 1894, e os materiais referentes a 3 comunicações que Saussure profere à Sociedade de História e Arqueologia de Genebra entre 1901 e 1904, que pertencem ao âmbito da dialetologia e dos estudos sobre os topônimos. Bom, mas passando diretamente agora para a análise das lendas germânicas, o que acontece? Eu senti a necessidade de dividir esse material, como era um material muito extenso, eu senti a necessidade de dividir em 2 perspectivas, uma perspectiva histórica e uma perspectiva semiológica. Essa divisão que eu realizei, ela foi uma divisão metodológica simplesmente para organização, porque eu queria, foi uma maneira de entrar nesse material e uma maneira de explicitar a relação que essa perspectiva histórica e a perspectiva semiológica, elas possuem, certo? Então, inicialmente, eu trabalhei com essa perspectiva histórica e ela é composta de trechos dos manuscritos em que Saussure evidencia um interesse estritamente histórico. Ele faz levantamento de dados, ele busca por anacronismos, ele compara diferentes documentos históricos com diferentes versões das lendas. Tá? E nós percebemos que já nesses trechos
se iniciava uma constatação de que a lenda ela possui um funcionamento que lhe é inerente. Um exemplo disso é quando tem um trecho em que ele fala que o anacronismo ele pode ser relacionado à memória do poeta, daquele que conta a história, né? E por quê? Porque ele facilitaria a memorização do enredo da lenda. E aí, se a gente retoma os estudos do âmbito da literatura oral, já no século XX, nós vemos que o poeta ele tem um treinamento específico que lhe permite uma certa liberdade regrada. Ele poderia utilizar técnicas para se lembrar do enredo da lenda, e uma delas era o anacronismo. Em outros trechos, Saussure também se questiona se a lenda teria realmente um fundo histórico ou se seria pura invenção, porque ele se depara com tantas diferenças entre as versões das lendas que em um determinado momento já não é possível ter tanta certeza que um determinado personagem histórico se refere de fato a um personagem da lenda, né? Bom, ele acaba optando pela primeira opção, né? De que realmente tem um fundo histórico, mas ele admite que a lenda ela possui um funcionamento próprio, né? O que alguns autores chamam de mecânica da lenda, que ocorre porque ela é contada e recontada pelos poetas oralmente durante séculos, e desse modo ela não é estática, ela sofre variações. E aí, para nós, esse funcionamento da lenda, ao qual a história ela também está submetida, possui uma estreita relação com a fala, na medida em que coloca em voga o papel da memória e do esquecimento na transmissão e na transformação da narrativa lendária. Se a gente retoma o curso de Linguística Geral, por exemplo, a mudança analógica, né, a analogia em si, da maneira como ela é colocada por Saussure, ela coloca em questão também a memória, a relação entre memória e esquecimento na mudança da língua e na criação analógica. Bom, além disso, é perceptível em várias passagens desses manuscritos a afirmação saussuriana de que a lenda, tal como a língua, é um sistema semiológico submetido às mesmas leis que o sistema linguístico. Inclusive, em um dos trechos em que essa comparação é feita, Saussure acrescenta que a identidade de um símbolo não pode jamais ser fixada a partir do instante em que ele se torna símbolo, ou seja, inserido em uma massa social que lhe fixa a cada instante o valor. Né? Essa afirmação, em comunhão com outros trechos, por exemplo, quando ele fala que um símbolo ele só existe porque ele é lançado em circulação, né, nos dá uma dimensão da importância da fala nas elaborações de Saussure sobre as lendas e em sua influência na transmissão da história. Como pensar que um determinado acontecimento da história continua intacto após ter sido transmitido oralmente em larga escala durante 7 séculos? Como afirmar, considerando a natureza oral da narrativa e a liberdade regrada do poeta, que coloca em voga a questão da memória, que um determinado personagem lendário se refere a um personagem histórico? Então, a transmissão da narrativa oral, ela baseia-se na memória do narrador-autor, influenciando na transmissão do fato histórico. Contudo, a memória ela não age da mesma maneira em todas as narrativas orais. Vocês podem virar para mim, por exemplo, e falar, olha, as narrativas transmitidas pelos indianos, elas não sofreram alterações. Mas aí a gente tem uma diferença no treinamento que esses poetas receberam em relação aos poetas que transmitiram as narrativas germânicas. As narrativas germânicas, elas se aproximam muito mais em sua forma de transmissão das narrativas transmitidas pelos rapsodos na Grécia Antiga, né? Então, os indianos, eles tinham um treinamento de no mínimo 12 e no máximo 42 anos para decorarem as narrativas na íntegra para depois estarem aptos a transmiti-las. Isso não acontecia com os poetas, né? Então, temos aí diferenças, não são todas as narrativas orais que funcionam da mesma maneira, né? Essa transmissão das narrativas germânicas, muito próxima do que ocorria com as narrativas homéricas, por exemplo, que coloca em questão o papel
da memória, né, do falante, daquele que conta, daquele que narra, na mudança e na transformação da lenda. Então, no caso das lendas germânicas, nós teríamos uma transmissão que ela é rapsódica, semelhante aos textos homéricos, que está submetida não só às associações e aos encadeamentos realizados pelo poeta, como também ao fato de que ele se dirige a um público que deseja ser entretido. Né? Em um trecho pertencente a um dos cadernos dos manuscritos sobre as lendas, o Saussure afirma, inclusive, que o poeta ele pode inventar alguma coisa para substituir algo que não lhe vem à memória, com o intuito de evitar uma humilhação passageira, porque é a função social dele transmitir aquela narrativa e seria uma humilhação se ele esquecesse alguma coisa. Então ele acaba inventando alguma coisa, né? Esse procedimento é um dos fatores mais regulares e incisivos na transformação da lenda. Então, são aspectos que colocam em relação a questão da fala e da história, no sentido de que a transmissão da lenda, obviamente, retoma um mecanismo linguístico que é o da fala, né? Que é possibilitado pela fala. E a história está submetida a esse mecanismo linguístico. Bom, e aí finalizando, eu parti do pressuposto de que a lenda e a língua são sistemas semiológicos, né? Até porque é o que o Saussure defende nos manuscritos sobre as lendas germânicas, e considerando esses dois sistemas como semiológicos, nós temos que eles possuem um funcionamento que é semelhante, né? Então, a lenda está submetida às mesmas leis e às mesmas vicissitudes que a língua. E é como se a gente tivesse, na minha pesquisa foi uma das conclusões que eu cheguei, ao analisar a lenda, é como se a gente tivesse diante de um exemplo concreto de um sistema semiológico, que não a língua, que coloca em relação não só a língua, como também a fala e a história dos povos, né? E nesse ponto, talvez eu tenha encontrado aquilo que eu buscava, que era essa relação entre fala e história e o fato de poder utilizar os manuscritos sobre as lendas germânicas como auxiliares à elucidação de aspectos da linguística, não é? Eu penso que eu encontrei um pouco mais, que foi o fato de que eu percebi que a lenda ela tem uma origem histórica, isso não é negado em nenhum momento, mas por ser entremeada pelo falante e dele depender, né, talvez não seja possível alcançar o acontecimento histórico na sua totalidade, na sua concretude, porque nós sempre acessamos o discurso sobre o fato e não o fato sobre si mesmo. Então, tem toda uma questão de como a fala e o próprio mecanismo linguístico interferem na transmissão da história. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa parte do meu percurso na pesquisa de uma maneira clara e simples. Caso vocês tenham qualquer comentário ou dúvidas, por favor me procurem, será um prazer conversar mais sobre isso. Fico muito feliz de fazer parte dessa iniciativa e queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês, não vejo a hora de voltar a encontrar com vocês todos os dias, e espero que isso aconteça logo e que todos estejam bem. Então, um beijo a todos e até quando tudo isso acabar, tá bom? Fiquem bem.